assim que eu me separei e ouvi essa sabedoria, mudou a minha mentalidade, mudou a forma com que eu me via, mudou a forma como eu enxergava a situação que eu tinha vivido e que eu tinha acabado de sair. E talvez essa sabedoria, ela te encontre no momento que você precisa recebê-la, e essa sabedoria, ela pode mudar a forma que você se enxerga, a forma que você pensa e a forma que você vai passar a agir a partir dela. Saudações, deusas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam muito bem-vindas ao Deusas do Carvalho. Seja muito bem-vindo, você também. Aqui, como eu já falei para vocês, o canal é Deusas do Carvalho, mas ele é para todo mundo, ele fala com todo mundo. Combinado? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma sabedoria que eu recebi logo após a minha separação, a separação do meu relacionamento. Eu já estava nessa casa há alguns dias e eu estava bem perdida emocionalmente, porque assim, quando a gente separa, um fala uma coisa, outro fala outra, né? Cada pessoa tem uma opinião para nos passar, cada pessoa tem uma sabedoria, uma vivência para passar pra gente. Muitas vezes a gente acaba ficando à mercê, né, de tanta opinião, de tantas palavras, de tanta coisa. Uma pessoa fala, você tem que agir assim, outra pessoa fala, você tem que fazer isso. E uma das coisas que eu mais ouvia dentro do círculo que eu vivia era: você tem que vingar. Você tem que vingar, você tem que já arrumar outra pessoa, você tem que mostrar que você tá bem. Só que eu não tava bem para arrumar outra pessoa. Como que eu, quebrada da forma que eu estava, eu ia entrar em um outro relacionamento? Eu ia abrir meu coração para receber um outro amor? Não seria amor, não seria parceria, não seria legal, porque eu não estava aberta, eu não estava pronta. Eu tinha acabado de sair do fundo do poço, de um relacionamento assim que era tudo pra mim, entende? Então, em um dia, meu bebê já tinha dormido mais cedo e eu decidi entrar na internet para ver alguns vídeos e apareceu um vídeo de uma mulher falando: a maior vingança é a sua vitória. É você vencer, é você cuidar do seu corpo. Porque essa vingança, na verdade, ela não atinge o outro com a intenção de atingir, né? Eu vou fazer isso para fulano ver que eu tô fazendo. Não, mas quando você, de fato, foca em você, o outro, ele vê que você mudou, ele vê que você tá bem e você não vai precisar provar nada, porque, na verdade, ninguém tem que provar nada. Então, por isso que o título desse vídeo é Não Vingue, Evolua. Outro dia eu até falei nas leituras lá no Carvalho Encantado, em algumas leituras, eu não me lembro se foi Peixes, Ares, não lembro. Eu falei sobre isso, né, sobre você não querer se vingar, mas evoluir, fazer por você. E nesse vídeo essa mulher falava, né, que a sua maior vingança é vencer a si mesmo. Porque quando a gente está em um relacionamento, quando a gente está em um trabalho, quando a gente está em uma amizade ou em meio de família, onde a gente não é valorizado, onde a lealdade e a verdade, onde o amor não são servidos como o prato principal, a gente acaba saindo destruída. Uma parte nossa morre, a nossa essência, ela vai se diluindo, ela vai se deteriorando, e quando a gente sai, a gente olha para trás, tá cheio de cacos nossos. Muitas pessoas pensam assim, eu vou me vingar, eu vou já arrumar uma outra pessoa, e a maioria faz isso, né? Eu vou arrumar outra pessoa para mostrar que eu tô no topo. Mas será que você tá no topo mesmo? Quando você acabou de sair de um relacionamento e já arrumou outro para tapar aquele buraco, que na verdade aquele buraco ele é seu, ele tá dentro de você, ele ele não vai ser sarado por outra pessoa. Aquele buraco, ele não vai ser curado por outra pessoa, ele é curado por você mesmo, por você mesma. Esse vídeo dessa mulher, ele me abriu os olhos, ele me expandiu a mente, e nessa época também eu sou muito grata a uma consulente que eu tinha. Ela me falou, sabe, olha, eu vi um vídeo seu, você tá muito bonita, você tá muito brilhante, e assim, não deixe que ninguém atrapalhe esse momento, porque você tá recomeçando. Não deixe que ninguém entre na sua energia agora. Reserva a sua energia, guarda a sua energia, foca em você.
Ela falou isso comigo e eu guardei isso no coração. Porque assim, uma coisa é a pessoa te dar um conselho, outra coisa é você seguir. Né? Da mesma forma, quando uma pessoa busca um entendimento da vida, do que está acontecendo a partir dos oráculos, ela tem que estar aberta a colocar o que o tarô direcionou como conselho na vida. Porque não adianta eu fazer uma leitura e eu não colocar em prática. É uma perda de dinheiro, é uma perda de tempo, é uma perda de energia. Né? É um estresse que você mesmo acaba se causando quando você não está aberto, aberta para colocar em prática aquilo que foi direcionado. E aí quando eu ouvi isso, aí casou muito com o vídeo que eu tinha acabado de achar naqueles dias. E aí fez todo sentido pra mim, sabe? Eu consegui realmente integrar aquilo e eu falei, realmente. E engraçado que nos mesmos dias eu tinha encontrado a cigana lá no Instagram, a Renata Schoaire, que ela traz o celibato, né? Que ela faz a mentoria do celibato, onde a gente se fecha, né? Para energia sexual, para a gente se recuperar, para a gente se curar e para a gente fazer plano de ação, para a gente crescer profissionalmente. E aí casou tudo, as três coisas, sabe? Quando as coisas se unem e fala assim, é agora. Porque em toda a minha vida eu tive 3 relacionamentos, todos com ciclos de 5 anos. E todos assim, começavam muito bem, depois era só ladeira abaixo. E eu nunca tirava tempo pra mim. Eu terminava com uma pessoa, eu até ficava solteira, mas o tempo que eu tava solteira, eu estava me relacionando com outras pessoas. Eu não ficava sozinha. Eu nunca tinha tirado tempo pra mim, Kerley, na minha vida. Nunca. Era sempre relacionamento. Era sempre um ficante. Era sempre um peguete. E hoje, depois do celibato, eu aprendi que a gente não tem crush, a gente não tem que ter peguete, a gente não tem que ter ficante. A gente tem pretendentes. Porque até a intenção muda. Olha o peso dessa palavra. Pretendentes. E depois logo eu quero trazer para vocês sobre a minha experiência do celibato. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de ouvir. Mas enfim, esse vídeo dessa mulher, ele me tocou de uma forma tão profunda, porque a partir dali eu me fechei e eu fui me curar e eu fui viver, né? Eu fui recomeçar a minha vida, né? Vocês lembram que quando eu me mudei pra cá, era tudo muito simples, aí aos poucos eu fui melhorando, né? Ainda é simples, a minha vida ela é bem simples, mas hoje em dia eu vejo riqueza, né, no meu ambiente, assim como eu vejo riqueza em mim, eu vejo prosperidade em mim, eu vejo saúde em mim. Né? E eu fui me curar, eu fui cuidar de mim. Aí logo eu voltei pra academia, comecei a me alimentar melhor, já encontrei um treinador muito bom que fez um treino pra mim, montou uma dieta, aí eu comecei a fazer dieta, comecei a emagrecer e comecei a tomar mais água, comecei a meditar mais, comecei a orar mais, comecei a manifestar mais, comecei a trabalhar mais. Nossa, os primeiros meses que eu me mudei pra cá eu trabalhei muito, muito, porque quando eu me mudei pra cá, eu me mudei pra cá com uma dívida muito alta. Porque a minha mãe, ela teve que pegar dinheiro dela, investir nos dentes dela, na saúde dela, pra deixar aqui mais ou menos pronto pra eu me mudar. Então eu me mudei pra essa casa com uma dívida muito alta. Então os primeiros meses foi de muito trabalho, de muita dedicação, minha mãe me ajudando, olhando Natan, e eu trabalhando e focando em mim, sabe? Tinha dia que eu chorava, tinha dia que não era fácil, o meu ex-marido ele ainda ficava muito, ele vinha muito aqui, e ele ficava muito perto, né? E assim, não foi fácil, porque a gente tinha uma história, a gente tinha uma vida. Eu entreguei muito amor, eu coloquei muita energia no nosso relacionamento. Então não foi fácil, mas eu fui aos poucos me diluindo, né? Eu fui aos poucos conseguindo afastar a energia dele. Eu fui parando de dar tanta abertura assim pra ele, né? Pra entrar na minha casa, pra entrar na minha energia. Quando eu sonhava com ele, eu sempre conversava, pedia perdão, conversava, né? Trabalhei muito a oração do perdão, do merecimento, porque com os anos de relacionamento eu fui me sentindo muito mal, fui me sentindo muito inferior, fui me sentindo muito assim, como se eu não fosse merecedora de um homem bom. Por isso que eu falo, não vingue, evolua, porque, por exemplo, se eu tivesse arrumado uma outra pessoa, né, logo de cara, vou arrumar outro, né, próximo da vila, e hoje eu poderia não estar com a maturidade que eu tenho hoje, eu poderia não estar com a minha energia limpa, né? Porque a energia sexual ela é uma magia, a gente sabe disso. Depois a gente vai falar também mais sobre magia sexual. Mas enfim, a reflexão que eu venho trazer para você é: cuide de você.
é a maior vingança, né? Eu nem gosto de falar vingança, mas é a maior reviravolta que você vai trazer na sua vida, é cuidar de você. É ir treinar, é cuidar do seu sono, é dormir bem. Gente, tinha anos que eu não sabia o que era dormir, porque eu não conseguia ter paz quando eu tava com o pai do meu filho, porque se eu dormisse, eu ficava pensando com quem que ele tá, o que ele tá fazendo, com qual pessoa que ele tá. Então eu não tinha paz, eu não conseguia dormir, porque ele nunca estava em casa, então eu nunca sabia onde que ele estava. Eu não sabia onde procurar, sabe? Então, assim, eu não tinha paz. Então, quando eu vim pra cá, eu voltei a dormir, coisa que eu não fazia há anos. Eu voltei a dormir, eu voltei a comer melhor, porque quando eu tava com ele, eu não conseguia comer, eu ficava muito ansiosa. E com isso eu fui engordando muito. Eu consegui emagrecer. Gente, meu sonho era emagrecer. Nossa, eu chegava a sonhar, assim, em ver meu corpo emagrecendo de novo, sabe? E aí, cresci no meu trabalho, cresci como pessoa, como mãe, melhorei a minha maternidade, melhorei o meu humor, porque eu tava vivendo muito estressada, sabe? Voltei a pintar, gente, hoje eu estudo arte, meu maior sonho era estudar arte, hoje eu estudo arte. Então, assim, não vingue, evolua, sabe? Transforma essa vingança, eu quero arrumar outra, eu quero sentar em outra. Transforma essa raiva em combustível para você vencer, para você crescer, para você evoluir. Que você vai se tornar uma deusa, que nem você mesma vai falar assim, caraca, de onde que essa deusa tava? Então foque em você, evolua. Eu espero que esse vídeo tenha feito diferença na tua vida. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí na aula da Imperatriz, tá bom?